Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Prática de Teologia. Hoje a nossa aula será sobre os Evangelhos. Eu sou o Marcelo Travagini e vou estar com vocês aqui em mais essa aula. Espero que você consiga tirar notas, anotar aí bastante coisas, se aprofunde no material teórico que estará disponível para você junto com esse vídeo. E vamos para a aula. Gente, evangelho, a tradução literal dessa palavra, ela quer dizer boas novas, boa notícia, né? E é uma palavra que vem do grego evangelho, né? Então, eu vou colocar na tela aí para vocês conseguirem acompanhar o que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Então, literalmente, evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas, derivando da palavra grega euangélio. Eu quer dizer bom e angélio mensagem, ou seja, boa mensagem, boa notícia, boas novas, né? A palavra grega evangelion, deu também origem ao termo evangelista da língua portuguesa. Nós cristão, né, temos aí na nossa igreja um dos cargos eclesiásticos é o evangelista, né? Então, essa palavra tem, evangelista, tem uma raiz lá no termo euangelion. Uma curiosidade para vocês aí, tá bom? Bom, quer dizer boas novas, né? O evangelho. E vamos ao panorama da nossa aula de hoje, tudo bem? O evangelho começou a ser escrito bem próximo da morte de Jesus. Todos os evangelhos datam de menos de 100 anos da morte de Jesus, o que no contexto acadêmico torna os evangelhos documentos confiáveis. Foram muito próximos, sabe, à morte dos apóstolos, né, a parte que eles começaram a escrever, os primeiros discípulos que estavam com Jesus, da morte de Jesus. Então, todo esse documento que foi elaborado, né, por eles são documentos muito confiáveis, porque se não são de testemunhas oculares, são de pessoas que conviveram com essas testemunhas. Então, aprenderam direto da fonte, né? Alguns deles ouviram direto do próprio Messias alguns ensinamentos, experimentaram caminhar junto com eles. E foi passando-se os anos, eles já foram ficando com a idade mais avançada e decidiram começar a escrever para que esse conhecimento chegasse aqui hoje, né, em mim e em você. Então, muito boa a atitude deles ter escrito tudo que eles vivenciaram, né, tudo que eles experimentaram junto com Jesus aí. Então, esse foi o motivo de começar a escrever os evangelhos, né? Para que hoje a gente tivesse esses documentos aí e não ficasse só na tradição oral, né? De um passando para outro, eles decidiram documentar, beleza? Ainda no nosso panorama, nós vemos que o evangelho, ele não é somente, tá, gente, essa palavra boa nova, ele também é um gênero literário. Por que ele é um gênero literário? Os evangelhos são um gênero único na literatura universal. Não é só bíblica, na literatura universal só existe esse gênero evangelho, ele é um único, né? Não são meros relatos, mas também um convite à adesão ao cristianismo. Então, o que nós debruçaremos aí sobre os evangelhos, né? Não são apenas, falácias, histórias, só um conto, me disseram que... Não, isso aí... Ele é também um convite a render a sua vida a Cristo, né? Porque através do Evangelho nós vemos, né, as atitudes de Jesus, os milagres, os ensinamentos, os diálogos dele. Vemos o que o evangelista Lucas, por exemplo, né, ele faz uma pesquisa científica a respeito desses fatos, né? Então, vai além das páginas de um mero documento, né? Ele vira um convite a um novo estilo de vida, né? A sua primeira intenção não é biográfica. Tem gente que pode pensar que os evangelhos foram escritos como uma biografia de Jesus. Também mas não é somente isso, né? Ele contém a biografia, sim, mas a intenção maior dos evangelistas era apontar né, a vida de Jesus para o público que eles haviam escrito, né? Apresentam Cristo como Messias,
Filho de Deus, Salvador da humanidade. Contém coleções de discursos, coleções de parábolas, de testemunhos e relatos, como o da paixão de Cristo, por exemplo, né? Então, deixa de ser simplesmente um documento e torna a prática, porque o Evangelho é a narrativa prática de tudo que Jesus fez, e que se hoje nós colocarmos em prática também, nós vamos experimentar, né, o que os evangelistas experimentaram e o que Jesus ensinou. Beleza? Por isso que ele se torna também um gênero literário, não é somente um documento. Então, quais são os evangelhos? Temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 desses evangelhos são os evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles estão na mesma ótica, eles têm o mesmo ponto de vista. Alguns estudiosos dizem que eles inclusive têm a mesma fonte, né? Que é dada uma fonte que ela é remetida a alguns escritos e ensinamentos do próprio Jesus, se perdeu no tempo, então eles denominam ela como fonte que. Essa fonte que, esse termo em alemão quer dizer fonte. Letra Q lá para eles é fonte. Então, Mateus, Marcos e Lucas são considerados os evangelhos sinóticos porque eles têm basicamente a mesma mensagem, contada, né, com a experiência de cada um deles em cima daquela história, mas basicamente é a mesma mensagem nos 3 evangelhos. João, ele não entra no evangelho sinótico porque ele se destaca por mostrar uma narrativa bem diferente dos demais evangelhos, né? Então, enquanto Mateus, por exemplo, começa o evangelho dele falando da genealogia de Jesus, né? Porque ele tem a ideia de direcionar o seu escrito, direcionar o seu documento ao público judeu, né? Então ele começa falando da genealogia de Jesus, e daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Já João não, ele começa a sua escrita, o seu documento, apontando para Jesus antes da criação de todas as coisas ao lado de Deus, né? Numa condição divina. Então ele apresenta Jesus como Deus, né? E ele começa a sua narrativa assim, e por aí ele já vai se destacando dos demais evangelistas. Beleza? Então vamos nos aprofundar aí um pouco mais nos evangelhos, começando pelos sinóticos, né? E depois a gente vai debruçar um pouco sobre João aí. Então, Mateus. Público-alvo de Mateus eram os judeus. Por quê? Na sua narrativa, a gente consegue notar que ele cita muito termos e costumes judaicos no que ele está escrevendo. Inclusive, a sua escrita ela é feita em hebraico, né? Porque é para o povo hebreu que ele está escrevendo. Então, ele fala, né, algumas profecias, cita algumas profecias, né? E alguns costumes, alguns termos judaicos, e não dá explicação, porque ele já sabe que o povo já vai entender, era aquele público que ele estava se referindo. Então, se ele falasse com aquelas palavras e falasse sobre aquele assunto, o público dele já assimilaria, não precisava de explicação. Então, assim, os estudiosos dizem que aponta, né, para o público-alvo dele, que eram os judeus, né? E ele também, na sua narrativa, ele coloca Jesus como o Messias esperado. Por isso que ele começa a mostrar a descendência de Jesus, né, desde Davi. Porque a profecia conta que o Messias viria da linhagem davídica, né? Então ele começa mostrando, tá vendo? Ó, Jesus ele é da descendente de Davi, ele é da linhagem davídica, né? E ele vai mostrando todas as profecias, porque mostrando que em Jesus se cumprem as profecias que apontam para o Messias. Então o alvo de Mateus é mostrar para o povo judeu que Jesus é o Messias esperado por eles. Beleza? O Evangelho de Mateus ele é datado mais ou menos
do ano 50 até o ano 65 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos uns 20 a 45 anos depois de que Jesus morreu. Jesus morreu com 33 anos. Então, se é há 50 anos depois da morte de Cristo, né? Depois de Cristo, aliás, depois do nascimento de Cristo, né? 50 anos depois do nascimento, fica sendo mais ou menos uns 20 anos a 45 anos depois da morte de Cristo, tá bom? Entre Mateus e Marcos há aí uma disputa, né, acadêmica para ver quem foi o primeiro escrito, se foi Mateus ou se foi Marcos. Há indícios que apontam para Mateus, né? E essa é a linha que a gente acredita. A diferença é muito pouca, gente, não faz muita diferença, tá? Para quem foi o primeiro ou deixou de ser. A única diferença que vai ser notada é que o primeiro evangelho ajudou a ser fonte para os demais serem escritos. Então, ou Mateus ou Marcos, um deles foi fonte, né, para os próximos evangelhos. Mas existem indícios mais relevantes que Mateus tenha sido o primeiro, com a diferença muito pequena, tá, da escrita de Marcos. A fonte que o Mateus usou, se ele não foi o primeiro evangelho, foi o primeiro, mas a fonte que? Agora, se ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele usou somente a fonte Q e as suas memórias, né? Porque ele esteve diretamente com o Messias. Esse é um dos pontos, né, que os estudiosos apontam para mostrar que ele foi o primeiro, porque ele não precisou de uma fonte para escrever. Ele esteve com Jesus. Mateus, ele é o discípulo de Jesus, né? O cobrador de impostos, publicano, né? Então ele não precisaria disso, somente suas memórias, né? Ele foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Mas a fonte que seriam, né, os ditos de Jesus. O autor, como eu disse, Mateus, o cobrador de impostos. Então vamos para o Evangelho de Marcos. Marcos teve o seu público-alvo os romanos. Ele escreve, né, já em grego, destinado à comunidade judaica em Roma, né, aos romanos e às pessoas também que são os gentios que tinham vontade de saber quem é esse Jesus, quem é esse dito Messias aí. Então eles precisavam conhecer, né? Então ele foi lá e escreveu para os romanos e para a comunidade judaica em Roma. E apresenta Jesus como um servo sofredor. Você vê que ele tem uma escrita bem simples, tá? Porque Marcos, ele era simples. Mais para frente nós vamos falar sobre o autor. E ele é bem objetivo, prático. Inclusive ele coloca sempre Jesus em ação, né? Sempre Jesus fazendo algum milagre. E agora Jesus está aqui, daqui a pouco Jesus já está em outra cidade, e daqui a pouco ele já está num barco, e depois já está curando o outro, e já está expulsando um demônio. O evangelho de Marcos é um evangelho bem ativo. Então, se ele ficasse com uma escrita muito difícil, ele não ia conseguir colocar no seu documento esse sentido de ação. Por isso que ele foi simples, objetivo no que ele estava narrando ali, né? Então ele coloca sempre Jesus em ação, servindo o tempo todo, servindo o próximo. Por mais que ele está fazendo milagres, né, exercendo aí cura, libertação e tal na vida do povo, mas ele está servindo as pessoas. Então ele aponta Jesus como um servo sofredor, né? Um servo que veio, né, se despiu de sua glória e veio nos servir aqui nessa terra, né? Então a data dele, como eu disse no de Mateus, né, é mais ou menos aí entre o ano 67, do ano 55 a mais ou menos até o ano 70. Não passa de 70, tá? Porque tem uma narrativa dentro dos evangelhos aí que fala sobre a queda, né, de Roma, e ela acontece no ano 70. Se já tivesse acontecido, eles não falariam do que iria acontecer, né? Falariam do que já aconteceu. Então não foi escrito depois do ano 70, com certeza, tá bom? O autor
João Marcos, discípulo de Pedro, aquele discípulo de Pedro que ele era sobrinho, né, de Barnabé, e ele até fugiu em uma viagem que, junto com Paulo, ele abandonou Paulo lá nas suas viagens missionárias, né? E ele abandonou Paulo, teve até uma rixa entre os dois, que depois Barnabé quer colocar ele de novo e Paulo fala assim: imagina, esse cara aí já me deixou na mão uma vez, não dá para contar com ele, né? Então, quem escreve o Evangelho de Marcos é o discípulo de Pedro. Inclusive, gente, tem alguns estudiosos que apontam que esse evangelho é o evangelho narrado por Pedro, escrito por João Marcos. Então, muito do que contém aqui é o que o próprio Pedro narra para ele, que ele vivenciou hoje do lado de Jesus, né? Então tem alguns detalhes legais no livro de Marcos aí, no Evangelho de Marcos, muito legal se você investir tempo lendo aí e comparando os evangelhos, você vai entender na prática. A hora que você estiver lendo Jesus, você vai imaginar as atitudes de Jesus, vai imaginar Mateus tentando mostrar ele aos judeus, vai ver Marcos tentando mostrar ele prático, servindo as pessoas, né? Servindo no seu ministério aí. E Lucas, nós vamos entrar nele já, e Lucas ele também tem um tom bem, uma identidade bem dele, né? Ele foi quase um historiador aí na hora de escrever o seu evangelho. A fonte de Marcos foi o primeiro evangelho, que volta a dizer, a gente não sabe se foi ele ou se foi Mateus, né? Mas tudo indica que foi Mateus, mas a fonte que foram os escritos de Jesus. E agora o Evangelho de Lucas, para completar o terceiro sinótico. Lucas teve como público-alvo os gregos, né? Os gregos que tinham aquele costume, a cultura, né? De ser semideuses, né? De ter ali era muito místico, filosóficos, né? E tal. Então ele escreve para esse público. Então a escrita do Lucas ela já é uma escrita um pouco mais trabalhada, inclusive porque ele não somente tem a intenção de escrever um evangelho, né? Inclusive o evangelho de Lucas ele tem continuidade no livro de Atos, né? O livro de Atos é a continuação da pesquisa de Lucas, né? Então, além do evangelho, daquilo que nós lemos como um gênero literário, né, um convite a uma nova vida prática, não somente um documento, ele também tem a segunda parte lá em Atos dos Apóstolos, né, narrando ali essa pesquisa científica que ele fez sobre a vida de Jesus e dos discípulos, né? Então, para falar ao povo grego, ele precisava ser um pouco mais detalhado. Então, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. No Evangelho de Lucas, você vai ver ele mostrando Jesus orando, Jesus em momentos de diálogos, né? Você vai ver Jesus sempre se compadecendo do próximo. E ele vai citando fatos históricos, ele interrogou testemunhas oculares para chegar, né, nessa pesquisa científica que ele fez a respeito da vida de Jesus e dos discípulos lá no livro de Atos. A data dele é mais ou menos no ano 68, perto ali também do ano 70. Você vê que todos eles são escritos bem próximos aí, então tudo que eles viveram, né, quando Jesus estava fresco, estava na mente deles, gente. Então tem uns perturbados aí que se levanta para falar contra, né, mas quando a gente se debruça para estudar, a gente vê que são conteúdos, né, bem relevantes, bem seguros, fontes bem seguras que nós temos aí, tá bom? A fonte que ele usou foi o primeiro evangelho, mais a fonte e a sua pesquisa social, aquilo que ele havia, né, pesquisando, pegando relatos de um, narrativas de outro, enfim. O autor é Lucas, que era médico, né, e mais para frente você vai ver que ele continua estudando, só que agora ele decide virar um jurista, né, na linguagem de hoje, um advogado. Então,
essa narrativa que ele faz é bem detalhada por ele conhecer também o conteúdo jurídico, não somente, né, conteúdo teórico aí, mas também o conteúdo jurídico. E agora o Evangelho de João. Vou deixar esse aberto aqui também para, se vocês quiserem pausar, printar a tela, tá bom? E anotar aí. Então agora nós vamos entrar aqui no Evangelho de João. João tem como seu público-alvo todos. Ele não segmenta, né, a sua escrita. E a missão, a intenção dele ao escrever o seu evangelho é apresentar Jesus como divino, apresentar Jesus como Deus. Ele coloca Jesus junto a Deus antes da criação de todas as coisas, da criação do universo, criação do mundo, né? Então, João, você vê que ele tem uma linguagem bem apaixonada, ele já fala de Jesus, né, como Deus, e ele tem essa intenção de exaltá-lo, né, enquanto homem, mas enquanto Deus também. A data da sua escrita já foi mais ou menos entre o ano 80 e 100 depois de Cristo, né? João, ele tem essa escrita aqui porque quando ele estava caminhando com Jesus, ele era muito novo, então ele viveu mais tempo também, né, do que todos os outros, né, discípulos mais próximos de Jesus aí. O autor é o João, o discípulo amado, aquele que reclina no peito de Jesus, está sempre junto com Jesus, né? Em todas as passagens você vê que ele, Pedro, estão sempre bem próximos do mestre aí. Bom, gente, esse foi o nosso panorama, tá bom, do Novo Testamento, ou dos Evangelhos. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, né, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, leia o material teórico, porque isso vai acrescentar demais para o seu crescimento acadêmico aí, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.